Ouçam as crianças da noite, que bela música elas fazem. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, começando o nosso 3º ano. Em 1897, Bram Stoker escreveu a sua obra-prima, Drácula. O romance atravessou os séculos e fez com que a figura do vampiro fosse conhecida e passasse a ser temida por uns e admirada por outros. Mas existia um homem por trás do mito, e a figura inspiradora de Bram Stoker não era nem de longe o ser sobrenatural e romântico que era capaz de amar além da vida e percorrer encarnações atrás de um amor perdido. Seu nome era Vlad Tepes, e nós vamos refazer todos os seus caminhos, desde o seu nascimento até a sua morte. Vlad nasceu em Sigchuara, na Transilvânia, em uma casa até simples, que hoje é um restaurante temático. Mas ele nasceu para ser um guerreiro e com apenas 17 anos já era o líder do reino da Valáquia. Enquanto os turcos muçulmanos invadiam a Europa, Vlad liderava seu exército em defesa do cristianismo, fazendo parte da Irmandade Secreta da Ordem do Dragão. A Ordem do Dragão era uma facção religiosa, onde os integrantes consideravam a si próprios como os guerreiros de Cristo. Foi quando o pai de Vlad, Dracul, dragão em romeno, passou a chamar o próprio filho de Drácula, o filho do dragão. O detalhe curioso é que Dracul, ou dragão, também era a denominação para demônio. Então Drácula seria o filho do demônio. Mas Vlad era mais conhecido por sua crueldade ao tratar os inimigos e também seus traidores. Ele fazia questão de empalar cada um deles. E segundo ele mesmo, se ele matasse um inimigo e o enterrasse, seria muito simples, tudo ficaria esquecido. Mas o empalamento era uma morte lenta, extremamente dolorosa. E os corpos em decomposição expostos serviriam de aviso e de alerta aos outros. E de Vlad Tepes, seu nome passou a ser Vlad o Empalador. Na ficção, apenas um castelo ficou conhecido, que é o que hoje chamam do Castelo Bram. Mas o Vlad nem entrou, nem chegou a morar no Castelo Bram. Durante as batalhas, Vlad precisou se refugiar em vários castelos espalhados por toda a Romênia, e 3 deles ficaram mais conhecidos por suas histórias tenebrosas, por suas lendas e também pela forte atividade paranormal. 3, todos eles são pontos turísticos. O primeiro é o Castelo Poenari, também conhecido como Citatel ou Fortaleza, e foi o refúgio de Drácula em uma de suas campanhas. Hoje, Citatel é assombrado pelo fantasma de sua primeira esposa. Está bastante destruído, quase em ruínas, mas ainda assim atrai muitos visitantes. Conta-se que a esposa de Vlad soube, através de mensageiros, que o castelo estava prestes a ser tomado pelos turcos. E então, com medo de cair em mãos inimigas, ela teria se atirado de uma das torres, da mais alta, no rio que passava abaixo. Seu corpo se espatifou nas pedras, e, segundo dizem, as águas chegaram a ficar vermelhas com seu sangue. E após isso o rio passou a ser chamado de Lady River. Há muitos relatos, através de guias turísticos, de vigias e de turistas, que o Poenari é um lugar onde se ouvem gritos, passos e sons estranhos. Podem ser vistos sombras e vultos, e à noite os jardins se enchem de orbes e anomalias luminosas. Na cidade vizinha, Targovist, está o castelo de onde Vlad governava. Todo o castelo era rodeado de corpos empalados, cabeças em estacas e milhares de corvos. E tudo isso, e mais o cheiro insuportável de carne podre,
era um aviso mais que claro para que qualquer inimigo pensasse 10 vezes antes de invadir. Lá também são captadas muitos fenômenos paranormais, como passos, gritos e vozes, tanto vozes falando, gritando e sussurrando. Uma das guias turísticas contou que teve várias experiências assustadoras, e uma delas foi quando, ao fim do horário de visitas, ela foi verificar algumas portas. Ao fechar uma delas, que ficava na torre, a mulher começou a sentir uma presença bem ao seu lado. O ar foi ficando pesado, difícil de respirar, e essa sensação só passou quando ela já estava bem longe da torre. É claro que, além de turistas, o castelo atrai muitos investigadores paranormais que captam muitas evidências. Só que a mais surpreendente, captada em Targoviste, seja talvez a psicofonia de risadas de mulheres. Seriam as tais noivas do Drácula que aparecem nos filmes? Bom, se sabe que durante uma escavação foram encontrados 3 esqueletos de mulheres. Mas o terceiro castelo é, sem dúvida, o mais apavorante e o mais perigoso. É Runedora, castelo dos Corvin, que eram extremamente cruéis. E são incontáveis os números de almas atormentadas e perdidas. E suspeita-se também da presença de entidades demoníacas. O lugar era simplesmente o paraíso da tortura. E exatamente por isso ainda guarda energia de medo, dor e morte, que afetam aos vivos de várias maneiras. A Sala do Trono é imensa e ainda decorada com móveis da época, com armaduras e com muitas obras de arte. E durante o dia, de fato, se parece com um museu, como qualquer outro. Mas durante a noite, na escuridão total, a temperatura baixa bruscamente e são ouvidos passos e vozes. São vistas anomalias de luz, além de muitas sombras. Outro lugar com muita atividade paranormal e energia ruim é o Salão dos Cavaleiros, onde eram realizados banquetes, cerimônias e os julgamentos. Muitos dos condenados, e todos eram condenados, eram executados e decapitados ali mesmo. Os guias turísticos contam que o piano toca sozinho, todas as noites, e os vigias que fazem a ronda pelo pátio dizem que veem luzes fortes piscando, vindos da janela desse salão. Eles também contam que praticamente todas as noites são testemunhas de alguma coisa estranha. Um deles disse que certa noite, após o castelo fechar para os visitantes, um grupo de satanistas entrou. Ele nunca soube quem permitiu a entrada deles ou como eles entraram lá tão facilmente. O fato é que eles entraram. E tudo que ele sabe é que houve um ritual bem longo na capela. E depois disso, ele ficou ouvindo as pesadas portas se abrindo e fechando por horas, depois do grupo ter saído. Na noite seguinte, ele contou que não havia uma nuvem sequer no céu. Não havia sinal de chuva e a noite estava muito clara. Mas mesmo assim um raio estourou atingindo a torre da capela. Ele acredita que esse ritual tenha movimentado a energia já existente no lugar, que já não era nada boa, potencializou sua força e libertou uma entidade demoníaca que ainda está lá. Um turista relatou ter ouvido passos, como se alguém caminhasse em volta dele, e outro ouviu batidas que vinham de dentro da réplica de uma tumba que está no meio da capela. Alguns sentem sufocamento. As escadas que dão acesso à capela também são outro ponto de força. As pessoas sentem tontura, enjoo, dores nos braços e na nuca, e têm crises de pânico. Nesse mesmo ponto do castelo, as pessoas são afetadas por uma energia tão negativa, tão forte, que chega a literalmente paralisar o corpo, e descargas elétricas vindas do nada causam dor. Alguns visitantes relataram ter os mesmos sintomas de um ataque cardíaco, mas que cessaram imediatamente quando saíram daquele exato ponto. Sabe-se também que foram encontrados vários ossos humanos abaixo do altar.
O pátio é outro lugar bem pesado. É possível ver vultos rastejantes e sombras que desaparecem nas paredes. E 2 pontos específicos podem ser a origem dessas manifestações. Um deles é o poço, onde 3 crânios foram encontrados. E esses crânios pertencem a 3 turcos, prisioneiros do monarca Jainos, o dono do castelo. Foi proposto a eles que cavassem um poço até que encontrassem água. E logo que encontrassem, eles seriam libertados. E os turcos cavaram por 15 anos. E quando finalmente encontraram a água, a esposa de Jainos ordenou que suas cabeças fossem cortadas e jogadas no poço. Outro ponto era chamado o Fosso dos Ursos. Os prisioneiros seguiam um corredor estreito, feito de pedras, e já sabiam o que os esperava. Eles iam ser o espetáculo da noite, porque a realeza se divertia e muito ao vê-los sendo devorados por 2 ursos. Ainda hoje existem muitos fragmentos espalhados no poço, e os guias dizem que certamente há fragmentos de ossos ali, já que os esqueletos permaneceram no local até se decomporem, sumirem por completo. E eram pilhas e pilhas de ossos. Naquele pedaço, a energia também afeta os vivos. Uns sentem tristeza, outros medo e outros sentem dores físicas. Foi captada uma voz feminina chorando ali dentro. E acredita-se que seja de uma mulher que em 1557 foi condenada por infidelidade. E era uma mulher da corte. Como punição, ela foi entregue aos ursos. E lá também são vistas muitas anomalias luminosas. Mas sem dúvida que as masmorras são o lugar mais pesado e negativo, porque lá milhares de homens e mulheres foram mantidos presos até encontrarem a morte, sempre após muita tortura. E Vlad Tepes foi um deles. Vlad foi atraído até o castelo para fazer uma aliança com Martias Corvinos. Só que ao chegar lá, foi emboscado, preso e jogado na masmorra. Mas não na masmorra comum, claro. Ele foi jogado na pior delas. Um buraco cavado nas pedras, muito pequeno, onde havia outro buraco ainda mais fundo, tornando a morte a única maneira de escapar. Fechado por um pesado alçapão. E lá ele passou mais de 1 ano, como um troféu para os corvinos. E aquele buraco era destinado somente aos prisioneiros mais importantes. Durante uma investigação paranormal, foi feita uma sessão de EVP e o investigador perguntou em romeno se havia alguém ali. E a resposta veio, rapidamente também, óbvio, em romeno, com uma voz masculina que disse: "Eu fui mordido". As masmorras comuns não eram menos assustadoras. Lá os prisioneiros esperavam por um julgamento onde a condenação era sempre certa e seria seguida de tortura cruel até a morte. Eram celas cavadas na própria rocha, baixas e estreitas, e ainda existiam celas dentro das celas, tornando o tormento ainda maior. Parece que tudo que os prisioneiros sentiram lá dentro ainda é sentido pelas pessoas. Elas descrevem sensação de claustrofobia, peso no peito, falta de ar e profunda angústia. E além de toda essa energia, é claro que também há muitos e muitos fantasmas. Pode-se ouvir passos bem próximos, como se muitas pessoas estivessem se movimentando dentro das celas. E são captadas muitas vozes o tempo todo, além de gemidos, respiração, e a oscilação de temperatura é tão forte que passa de um frio congelante à sensação de pele ardendo de calor. Tudo isso em segundos. Da câmara de tortura, onde estão até hoje os aparelhos, se ouvem gritos e vozes raivosas. Não se sabe ao certo qual foi o fim de Vlad Tepes. Os romenos dizem que ele morreu para renascer como um vampiro. Mas dizem que seu túmulo está em um monastério, em Comana. Durante uma pesquisa arqueológica,
foi encontrada ao lado da igreja uma tumba, e dentro dela um esqueleto sem cabeça. Mais à frente, um bosque bastante sombrio, onde dizem estar o local da chamada primeira morte de Vlad. Caminhando algumas horas por uma trilha deserta, acaba se deparando com uma árvore marcada com uma cruz roxa. E a poucos passos dali, bosque adentro, está o memorial a Vlad, que marca exatamente o local onde ele teria sido assassinado. Vlad Tepes deixou descendentes, a princesa Brianna Karadja e seus 2 filhos, que ainda vivem na Transilvânia. Ela disse se orgulhar de fazer parte da linhagem de Drácula, e que certa vez tentou contato com ele usando uma tábua Ouija. E ao perguntar quem estava ali, a seta apontou para as letras V-L-A-D. Vlad Tepes serviu tanto a Deus quanto ao diabo e mantém o seu império de sangue forte e imponente, seja como história ou seja como um mito. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo, mas um lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.